Rádio França Internacional. Pontapé de saída na segunda parte da nossa emissão. O nosso correspondente no Brasil, Pierre Leduc, fala-nos agora sobre o encerramento hoje da concentração dos povos indígenas. Reportagem. A retoma da demarcação das terras ancestrais é a principal reivindicação do acampamento Terra Livre. A medida está prevista na lei desde a Constituição Federal Brasileira de 1988. Porém, mais de quase 200 terras indígenas ainda estão à espera de poder concluir o longo e difícil processo de regularização na Justiça que permite garantir por lei o isolamento e a proteção dos povos que ali moram. Sônia Guajajara, coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. O que é tragédia mesmo é essa paralisação na demarcação dos territórios indígenas. Ainda em campanha, Bolsonaro avisou que na sua gestão não haveria 1 centímetro e depois corrigiu dizendo nenhum milímetro de terra indígena. E ele cumpriu isso, retirou direitos, esfacelou a política indigenista, enfraqueceu os órgãos como a FUNAI, o IBAMA, o ICMBio, que são órgãos de controle e fiscalização do meio ambiente. A violência aumentou, o desmatamento aumentou. A presença indígena em Brasília faz muita diferença contra todos esses retrocessos. A nossa luta pelo território, pelos nossos direitos, é a mesma luta pelo meio ambiente. Não tem sentido nenhum fazer uma luta ambiental sem pensar nos direitos culturais, sociais, de quem está todo dia protegendo e às vezes pagando com sua própria vida. Então nós somos os guardiões da floresta. 2022 é um ano chave para a gente, para aumentar essa participação também na política institucional. Não temos candidato próprio porque nós estamos declarando apoio a Lula. O ex-presidente Lula da Silva, pré-candidato à eleição de 2022, visitou nesta terça-feira o acampamento. Ele é tido pelos povos indígenas como o único capaz de tirar Jair Bolsonaro do poder e sempre teria sido mais atento às violações dos seus direitos. Não é possível as denúncias que a gente tem ouvido todo dia de que homens e mulheres Yanomamis estão sendo violentados, crianças estão sendo violentadas, mulheres estão sendo estupradas. Vocês me deram uma ideia. Olha, se a gente criou o Ministério da Igualdade Racial, se a gente criou dos Direitos Humanos, se a gente criou o Ministério da Pesca, por que a gente não pode criar um ministério para discutir as questões indígenas? Por que a gente não pode criar? O governo de Lula teve indiscutivelmente um melhor desempenho ambiental que o de Bolsonaro, mas também foi marcado por megaprojetos destrutivos na Amazônia, como a hidroelétrica de Belo Monte, com graves impactos socioambientais. Na altura, Marina Silva era ministra do Meio Ambiente e tenta se opor à aprovação do licenciamento da barragem. A RFI encontrou no acampamento a ex-ministra a quem perguntou se confiava em Lula da Silva para preservar a Amazônia. Os candidatos, ao assumirem compromisso, ao reconhecerem erros que foram praticados no passado, se tivermos uma mudança de atitude, com certeza, aquele que ganhar do campo democrático estará respaldado para fazer aquilo que precisa ser feito, reparar o que precisa ser reparado. Tem algumas questões que é um ato de legítima defesa. O direito dos povos indígenas tem que ficar muito claro de que essa questão é um inegociável. É um inegociável político, um inegociável ético, um inegociável cultural, um inegociável humanitário. Se a gente tiver um processo político que seja à altura do desafio que está posto, com certeza nós vamos conseguir reverter isso. Nós sabemos como reverter. Quando eu fui ministro, o desmatamento caiu 83% por quase 10 anos. Nós evitamos lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2. O povo munduruku está em primeira linha quanto ao avanço do garimpo no Vale do Rio Tapajós. A população sofre com altos níveis de contaminação do mercúrio, com graves consequências para a sua saúde, por exemplo, no desenvolvimento cognitivo das crianças. A RFI encontrou Alessandra Corap,
uma das suas lideranças, que sofreu ameaças após denunciar a mineração, o garimpo e a extração de madeira ilegal durante a COP26 em Glasgow, na Escócia. Passou 5 dias, a minha casa foi atacada por conta que eu andava falando e denunciando essas empresas. E eu não vou parar, eu vou continuar denunciando, porque é minha casa, é meu povo, é meu rio, é minha floresta. Mas é o segundo ataque que acontece na minha casa, porque tenta me silenciar. Mas eu não vou ficar calada, eu não posso me silenciar, porque muitas crianças, muitas mulheres, muitos caciques dependem do território. Enquanto nós tiver voz, um espaço para falar, a gente vai falar. E dizer que em cada país, a França, a Alemanha ou outros países, a sociedade civil tem que fiscalizar suas empresas. O que ela está fazendo para salvar o planeta, para salvar o rio, para salvar a floresta e salvar os povos indígenas. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! A grande mobilização e o próprio repúdio das empresas mineradoras afastaram provisoriamente um projeto de lei que prevê autorizar a mineração e a construção de hidroelétricas em terras indígenas. Mas o governo brasileiro autorizou recentemente os estudos para a construção de 3 barragens na bacia do rio Tapajós, que afetariam diretamente as terras do povo Munduruku. Luísa Molina, antropóloga, acompanha-o desde 2013. Eu venho desenvolvendo um argumento de que a expansão do garimpo, o modo como a expansão do garimpo atua, tanto destruindo a terra como destruindo os vínculos entre as pessoas, é uma forma de genocídio em curso. Eu argumento isso com base nos estudos de genocídio que eu desenvolvi ao longo dos anos e na etnografia junto ao povo Munduruku. A partir do momento em que você ataca todos os elementos que constituem a singularidade de um povo, da sua cultura, do seu modo de vida, do seu modo de organização social, dos vínculos entre as pessoas, que é o que o garimpo faz, né? Aliciando jovens, aliciando lideranças, promovendo divisões dentro do povo e destruindo a base da vida, que é a terra, que é o rio, você está promovendo genocídio, porque, por definição, genocídio é uma ação contra aquilo que constitui a especificidade de um povo, né? Aquilo que faz de um povo uma singularidade. Eu tenho desenvolvido esse argumento para mostrar que liberar mineração, liberar garimpo em terras indígenas é promover genocídio mesmo. Além do projeto de lei sobre a mineração, vários outros textos que ameaçam diretamente a preservação das terras indígenas ainda devem ser examinados no Congresso, Parlamento Brasileiro, até as eleições de outubro. Pierre Leduc, de regresso de Brasília, RFI.